O E-Social será obrigatório em 2019 e com a saúde ocupacional da Unimed é mais fácil. Toda a equipe que você precisa está aqui. Solicite uma visita. Ligue 54-3520-6103. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Boa noite, está no ar o Pente Fino Entrevista aqui pela TV Erechim, sempre com o parceiro da Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano, e também a Sicredi, garanta mais resultados para você. Traga sua poupança para o Sicredi, gente que coopera, cresce. Na noite de hoje, vamos conversar com o ex-prefeito de Áurea, Itumida, que concorreu a deputado federal pelo PPS aqui nas últimas eleições. Essa série de entrevistas estamos fazendo com todos os candidatos aqui do Alto Uruguai. E mais uma vez, ficamos sem representantes legítimos nossos, que é uma lástima. Eu venho batendo nisso há 20 anos. Acho que a população tem que ter uma consciência, mas os municípios acabam amarrados com emendas, com favores e acabam não valorizando os seus. O Ito já foi prefeito, então ele sabe como é que funciona essas amarras políticas, principalmente através de emendas parlamentares. O Ito fez 1.263 votos no total, sendo desses 411 aqui em Erechim, na capital da amizade. Ito, primeiro, parabéns, tem que ter coragem para botar o nome, são poucos. Todo mundo quer ser candidato, mas poucos têm coragem, eu sempre digo. Agora que eu boto a cara para bater, são poucos que aceitam a aprovação popular. Então, um cara assim de muita posição e tu nunca fugiu da raia do que tu pensa. Eu acho que isso é uma grande virtude sua como homem público e eu te dou esses parabéns públicos aqui. Obrigado, Rodrigo. Boa noite para você, boa noite para todos os telespectadores. Realmente assim, essa questão de posições definidas, em determinado momento posso até ser classificado como uma pessoa crítica em alguns sentidos, mas sempre numa crítica positiva, numa crítica construtiva. A região, ela não fez seu deputado federal, ela novamente mostrou que isto é muito difícil de acontecer, porque essa evasão de votos vai continuar existindo, isto não tem... Só mudar o sistema, tem que mudar o modelo eleitoral. Mas eu sinceramente não acredito em voto distrital, porque o voto distrital, quem vai ter que definir são esses deputados que estão lá. E tu sabe que grande parte deles, eles estão atrelados a uma pluralidade de votos a nível de Estado, por questões de religião, por afinidades políticas, por isso aquilo lá. Então eu não acredito muito êxito nessa questão do voto distrital, por isso volto a dizer aquilo que eu falei lá na CIE. Nós temos que reunir os nossos capitais políticos, que isso está dentro das entidades, está dentro dos órgãos de imprensa, dentro dos próprios municípios, a MAL, faculdades e tudo mais, e saber viver dentro desse conjunto. E realmente assim, ir lá e buscar aquilo que efetivamente nós precisamos e merecemos. É uma questão, você falou em entidades, tu acredita que eu vejo algumas entidades fora da Erechim com mais pau-ferro, com apoio aos seus nomes. Erechim, tu acha que a entidade tem que se envolver mais nisso? Elas querem se envolver pouco, até fizeram um manifesto, mas foi tardio, foi na semana final das eleições, de apoio aos candidatos daqui, depois que Passo Fundo fez, que já estava rolando em Passo Fundo. Eu digo que as entidades têm que ter um posicionamento mais forte e decisivo numa eleição para mudar essa realidade também. Passo Fundo mesmo fazendo isso também não teve nenhum êxito maior do que nós. Se formos comparar o número de votos de Passo Fundo, ela fez um estadual e só, não se resumiu a isso. Mamarão fez dois, né? É uma situação assim, que são pessoas que efetivamente também trabalham. Um candidato que quer chegar a ser um representante da região, ele tem que conseguir criar essas amarras e afinidades com essas entidades de bom tempo e ter esse trânsito ali. Neste momento, Erechim ficou assim, de certa forma, marcada por essa ideia de que tem que ser daqui, e agora nós temos que comer no pires dos outros.
Então eu vejo... Continuar comendo. Continuar comendo. Essa semana eu vejo uma iniciativa muito louvável, essa ida para Brasília, para querer alavancar uma emenda de bancada de 50 milhões para o centro hospitalar. Só que assim, eu vejo que neste momento ainda tem muitas feridas abertas e não vai se conseguir o êxito. 47% de renovação lá. Temos isso também, as pessoas. Então, tem gente que está entregando o mandato. Como ontem mesmo um político falou, né, que o ano que vem a pressão vai ser maior e vai ter que se continuar com esse projeto. O projeto precisa de alguns alinhamentos ali, que eu acredito que esteja ainda desconfigurado a partir do momento que ele projeta um prédio fora do plano diretor e tudo mais. Então, mas é o caminho. É realmente Erechim assumir a sua função de pulmão e coração da região. Erechim tem que puxar essa frente. Nós não vamos poder nos achar que nós estamos com terra arrasada pelo fato de nós não termos feito deputado federal ou nem estadual. Sabe que essa questão de pulmão e coração, tu acha que... Eu lembro uma música do Engenheiros do Havaí dos anos 80 que dizia: longe demais das capitais. Ele se referia de Porto Alegre com o grande centro Rio-São Paulo. Mas hoje, Erechim é longe demais das capitais, tanto do Brasil como do Porto Alegre? Nós usamos muito essa desculpa de logística, isso e aquilo lá. Isso não procede. Se nós formos olhar Horizontina, o que Horizontina tem de logística? Nada. Tem uma das maiores indústrias de máquinas, talvez quase que do mundo. Se nós formos analisar Chapecó nunca teve estrada de trem, aeroporto foi criado pela equipe de Erechim, do Aeroclube, né? Então, nós temos alguns paradigmas que nós temos que olhar as potencialidades que nós temos. Isso é uma coisa que Rodrigo, eu fiquei muito faceiro e feliz de ver durante essa caminhada. A região tem um ótimo potencial de produção, tem etnias muito... Potencial turístico, potencial econômico, agronegócio, temos potencial. Só que muitas vezes nós nos fazemos ser menos do que somos, ou menos grandes do que somos, né? Ou se mais. apequenamos? Se apequenamos, nós procuramos chifre em cabeça de burro e achamos. Eu andei pelos bairros de Passo Fundo e quando nós ficamos aqui nos aplaudindo Passo Fundo, é porque nós não fomos olhar a realidade. Eu andei pelos bairros de Erechim também. Pequenos detalhes poderiam talvez melhorar muito a autoestima dessas pessoas. Com pequenos procedimentos nós poderíamos ter grandes ganhos em parte de segurança, em parte de saúde. Isso são investimentos que tu pode fazer que nós poderíamos ter diferenciais muito legais. Eu, sinceramente, saio dessa campanha gostando mais de Erechim do que eu já gostava. O que tu conheceu no teu dia a mais que tu já... Porque a eleição ela acaba te botando umas entranhas que no teu dia a dia tu acaba não indo, é natural, né? Tu tem, sim. Né? O que tu sentiu assim, digamos assim, lá num bairro tal, o que tu acha olhando de lá pro centro? Porque a gente vê que muitas pessoas dizem assim que as pessoas vão do centro pro seu trabalho e coisa e tal e não conhecem Erechim. De fora para dentro. Olha, o que eu vejo assim, os bairros estão com a parte de limpeza de ruas, de praças, isso bastante abandonados nessa parte. Às vezes nós poderíamos, por exemplo, trabalhar iniciativas de shows nos bairros, que isto é necessário, levantar o moral daquele pessoal lá. Você ir num domingo de tarde lá no bairro Progresso e você ver aquele conjunto de pessoas sem ter nenhuma opção a não ser uma bodega. Isso é triste, tá? Aí ficam esperando até às 7 da noite para ir para o culto. Uma coisa que eu verifiquei assim, uma forte
influência das igrejas evangélicas nesse meio social mais baixo. Participei do Conselho dos Pastores e eles pediram para os vereadores que estavam presentes que eles diariamente convivem com a violência, com algumas drogas, com a falta de emprego. Então, assim, nós podemos, assim, com pequenas atitudes, e para isso nós temos entidades como faculdade, nós temos entidades, nós precisamos conseguir fazer sinergia do nosso potencial. Tem uma frase que eu conheço há alguns anos e eu sinto muito presente em Erechim, que é o seguinte: em Erechim a eleição nunca acaba. Eu uso esse termo que vale para tudo, Ito, né? Eu acho que a gente perde algumas oportunidades pelo fato de eu não gosto do Ito, a ideia dele é boa, eu não vou dar guarida para o Ito. Será que Erechim vai conseguir passar esse período de pensar de forma coletiva? Eu acho que é um desafio do Erechim. É um desafio a campanha, a política. Isso é o norte que acontece também nos outros municípios. Perdeu uma eleição, você já estrutura a próxima. O que nós temos que evitar é os ranços políticos. Não termos os diálogos. Nosso problema grande é falta de diálogo. E ontem nós dois presenciamos ali, legislativo, executivo, tem que sentar, conversar. Se nós pegarmos assim, de lojas, Unindústrias, pegar a CIE, tem que sentar, tem que conversar. Então, essa aí, a própria questão da AMAL, a AMAL hoje, ela teria que ter um projeto delineado, ela precisaria de um gerente executivo que traçasse o rumo e que efetivamente o presidente da AMAL, ele fosse aquele complemento naquela linha traçada. Mas parece que assim, a cada ano há uma interrupção dessa linha. Então, dessa forma, nós temos agência de desenvolvimento que a gente não conseguiu ver. Vejo que nós não nos despertamos para quando as coisas acontecem. Veja a estrada de Carlos Gomes a São João da Ortiga. Parou a obra. Um dia um jornal aqui publicou que estava concluída. Vamos lá olhar, parou, todo mundo sabe que parou. E qual é a atitude que nós tomamos? Tu falou da AMAL, que é uma questão muito interessante, porque tu já foi prefeito, já fez parte da AMAL, então tu sabe como é que funciona a engrenagem ali. Agora tu vê, eu já fui em muitas reuniões da AMAL que eles mesmos cobram que nós temos nossos representantes. Mas eu analisando os números de cada município, é uma conversa por colegiado ali, mas não na ação no dia a dia. Pelos votos, para quem recebeu os votos em seus municípios. Tu entende? Então existe uma cobrança a nível de instituição, que é válida, mas na prática não é assim que funciona, Ito. Por quê? Na verdade, assim, quase que ocorre uma disputa de belezas ali em que cada prefeito quer captar mais do que o outro. Então, isso até pela necessidade e pela propositura que ele faz. Nós não podemos dizer que os políticos são ruins e querem chegar lá para fazer o mal. Não. Os políticos são bons e chegam lá com propostas, com intenção de fazer e dar o melhor de si para aquilo ali. Neste conjunto aqui é aquilo que falta exatamente. Um que coordene a linha mestre da AMAL. E os prefeitos, cada um vai disputar seus espaços, mas aquilo que é efetivamente o grande coletivo, às vezes ele está sendo deixado de lado. Então isso tem coisas que a gente perde por causa disso. Não faz mais sentido de que nós ainda continuarmos com esse problema de estradas aqui na região e nós não estarmos vendo nenhuma frente ou algum projeto que efetivamente resolva alguns casos na nossa situação, na nossa localização. Vamos ao intervalo e já voltamos.
O E-Social será obrigatório em 2019 e com a saúde ocupacional da Unimed é mais fácil. Toda a equipe que você precisa está aqui. Solicite uma visita. Ligue 54-3520-6103. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Um dia, a Lilian resolveu se associar e investir aqui no Sicredi. Assim como a Amanda, que confia na gente, pois temos mais de 115 anos de solidez. E cada vez que ela usa uma das nossas soluções, fortalece a cooperativa e pode ter maior participação nos resultados. Resultado pode ser uma mera fração ou multiplicação, mas aqui no Sicredi pode abrir muitas portas. Como as da nova padaria do Augusto, que pegou um crédito e realizou um sonho. Sonho que, aliás, o Jorge adora, tanto quanto ver seu dinheiro render na nossa poupança. E o Jorge sabe que não é só ele que ganha, pois juntos decidimos o destino dos resultados. E parte é distribuída entre os associados todos os anos, ao final do exercício. Exercício que faz a Helena mais forte, assim como a gente, num ciclo virtuoso que beneficia a todos. O nosso maior resultado é ter você por perto. Sicredi, gente que coopera, cresce. De volta com o Pente Fino Entrevista aqui pela TV Erechim. Sempre com o patrocínio da Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano, e também da Sicredi. Garanta mais resultados para você, traga a sua poupança para o Sicredi. Sicredi, gente que coopera, cresce. Hoje, entrevistando o Ito Miller, ex-prefeito de Áurea, concorreu a deputado federal pelo PPS, fazendo da sua experiência, e agora eu gostaria de saber do Ito. E a partir de agora, qual é o futuro político de Ito? É o PPS, seu partido, já esteve no Partido dos Trabalhadores. Hoje o PPS te recebeu, é um partido que tu acredita e quer continuar a tua caminhada política? Olha, o PPS perdeu grandes expressões nacionais, né? Perdeu Cristóvão Buarque, perdeu Roberto Freire, se manteve fora da cláusula de barreira, meio que raspando o poste, tá? O partido tem que se reinventar. Nós tivemos a felicidade de reeleger Anne Ortiz com 94.094 terceira mais votada, terceira mais votada. Então nós temos uma expressão política firme no Estado. E eu posso dizer para vocês e todos os telespectadores, no momento que a Anne Ortiz for demandada pela região, ela vai atuar, tá? Ela fez 1.800 votos aqui, então muitas vezes as coisas assim, o projeto tem que emanar daqui. Você acha que o deputado lá em Porto Alegre ou lá em Brasília vai... Tem que ser provocado. Tem que ser provocado, e tem que ser cobrado, e tem que ser pressionado. E nós vamos ter outro deputado aqui, que também eu tenho certeza que vai fazer uma atuação bem focada para cá, que é o Paparico, que é muito amigo meu que é do PR, tem um atrelamento com o Cherini. Cherini é uma pessoa fantástica, que também é do meu coordenador da bancada, você vai continuar, ele é coordenador da bancada gaúcha, tem um, né? Tem boas chances de continuar, porque pela questão da inovação e pelo desempenho dele, aí nós temos canais excelentes. O Ito, assim, eu posso dizer o seguinte, talvez eu não tenha o dom do voto. Eu tive que me dar essa oportunidade, para a região. É uma questão, mas eu quero muito ajudar na retaguarda, eu quero muito ajudar a região, porque o meu projeto de vida e o projeto de vida das minhas duas filhas é Erechim. Não é diferente contigo, Rodrigo. Nós vivemos e somos felizes em Erechim. Esta é a verdade. Então, eu vou ter que dar o tempo ao tempo, as coisas vão se caminhando, vai acontecer momentos em que vai aparecer modelos em que eu possa participar ativamente num projeto de sinergia, de integração, e
Eu acho que eu tenho relacionamentos. Eu não, se alguém achou que eu estaria fazendo agenda para 2020, não estive fazendo agenda para 2020, não tenho essa intenção de disputar alguma coisa em Erechim. Vou torcer e vou ajudar os amigos que tiverem o projeto melhor. Então, hoje eu estou bem aonde eu estou. Então, essa é a importância. Estamos ainda na disputa da questão eleitoral para governador. Isso também é importante para qualquer partido, porque cada partido faz o seu alinhamento. O PPS foi o primeiro partido a expressar esse apoio ao Eduardo Leite. Então, tudo tem ainda uma conjuntura muito grande para se traçar. Mas você sabe que, pelo relacionamento que a gente tem, eu estou aí para ajudar. Tocar esse nome, então eu queria deixar um registro aqui, tocou no nome de uma pessoa que foi meu primeiro voto para presidente da República, em 1989. Roberto Freire. Ele concorreu quando ele perdeu para o Collor, ele concorreu a presidente lá. E foi meu primeiro voto. Eu estudava em Porto Alegre, jovem, e o cara entra dentro de uma sala de aula com 400 alunos e fala de temas que tu não ouvia. Não tinha essa proximidade. Eu fui de Erechim para Porto Alegre, não tinha internet, nada. Aquilo foi tipo um marco para mim, cara. Eu acho que todo mundo que estava naquela sala, acho que ele fez 90% dos votos que estava lá. Aquele dia o Roberto falando de aborto, falando de drogas, falando de temas que tu não ouvia no teu dia a dia, porque era um período de redemocratização. Então só foi esse registro que tocou no Roberto Freire, que foi o presidente do PPS, já é nacional. E tu, hoje, como é que tu analisa Erechim? Passou as eleições, temos aí um segundo turno em andamento. Mas Erechim, tu esteve nessa sessão da Câmara, onde houve muito questionamento como o modus operandi, como é que se lida o Executivo com as demandas da população. Ontem você viu um vereador dizer que se houvesse uma reforma política e não tivesse uma Secretaria de Comunicações, ele ia votar contra, né? Então, é exatamente o que está faltando, comunicação entre Legislativo e Executivo. Comunicação interna e externa, são duas coisas. Bom, ainda tanto é que nesse conjunto ali do modelo que está sendo tratado a comunicação, vão perder ambos. A Câmara está explícito o desgaste que ela está tendo, e ela sentiu ontem, e quando você fala que as eleições não terminam, tu pode saber que ontem eles começaram a sua campanha para reeleição. Para 2020. Tá? Deu para se cacifar para algo a mais também, não só para reeleição como vereador. Tem algo a mais aí. Tá? Também tem isso, né? Então, por outro lado, o Legislativo dá cada embretada no Executivo que é de dar dó. De que tipo? Tipo esse projeto ali do ITBI, ali do parcelamento, é um projeto que não é execuível, porque o cartório não vai aceitar. E o prefeito não pode dar uma certidão de quitação de algo que não está quitado. Então eu só imagino o quanto que o prefeito vai ter que fazer de esforço e canalizar a energia em cima de uma coisa que não é execuível. E aí é aquela briga de ponta com ponta que cada um estão medindo forças, é que nem galo de rinha, no final das contas saem os dois depenados, né? Então tem que haver comunicação, nós estamos perdendo grandes oportunidades, daqui a pouco nós estamos aí, o prefeito embretado com uma coisa, e aí nós estamos numa véspera de um Natal, de uma abertura de Natal, e não temos nenhuma sinalização, vamos acabar pagando de novo um preço, comunicação. Investimento em mídia é investimento, não é gasto. Esta é a realidade. Você pode ver uma Oktoberfest, faz um encarte no Correio do Povo, você pode ver Pelotas, Feira do Doce, faz um encarte. Isto é investimento, isso não é gasto. Então, essas coisinhas é que seria conveniente se tivesse diálogo. E o futuro do Brasil? Estamos aí num segundo turno e do Rio Grande, assim, sem citar nomes, no período eleitoral, não é uma campanha. O que tu espera
dos futuros representantes, nosso governador e o nosso presidente da República? Eu acho que a política tradicional recebeu o seu recado. Voltando a falar em Cristóvão Buarque, eu cheguei a telefonar para a Nacional sugerindo que ele fizesse uma aproximação com o Bolsonaro. O Bolsonaro vai apresentar um modelo entre o conhecido e o desconhecido. O Brasil está optando pelo desconhecido, porque o conhecido não foi ideal. Nós tendo uma relativa estabilidade política, a economia anda por conta. A economia, nós vamos voltar a crescer, nós vamos voltar a investir. Eu vejo assim que vai haver um momento de fundo de piscina, onde nós vamos começar a reerguer. E tu pode ver. Estamos quase no subsolo, no fundo do poço, já sempre digo, já estamos na hora de dar uma. Tem agora que encher. tem. Então, eu estou otimista ainda em relação ao que a gente vê pela frente. E tu? Queria agradecer aqui a tua presença aqui no Pente Fino Entrevista. Conversaremos outras vezes, outras oportunidades. A gente conversa muito por aí nos dia a dia, a gente se encontra, troca algumas ideias do que a gente pensa para Erechim. Eu acho que é assim que se constrói uma coisa, com mais pessoas a gente tem que pensar, sem maldade, e pensar no bem da cidade. Muito obrigado, Ito, e sucesso aí na tua caminhada política ou de vida, de família, qualquer que seja. Obrigado, Rodrigo. Eu posso dizer que eu estou feliz nessa situação de realmente assim ter participado, ter colocado meu nome à disposição. Não tirei a oportunidade de ninguém, tá? Que os outros também não chegaram porque não tiveram o potencial político para isso. Obrigado aos telespectadores, Rodrigo, toda a tua equipe aqui, e uma boa noite a todos. Boa noite a todos e até a próxima. O E-Social será obrigatório em 2019 e com a saúde ocupacional da Unimed é mais fácil. Toda a equipe que você precisa está aqui. Solicite uma visita. Ligue 54-3520-6103. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano.